pergunta para vocês: saídas de Alisson e Ferrarese foram boas ou ruins? Aqui acho que tem um consenso, né, de que as saídas foram ruins, certo? Temos uma enquete rolando no YouTube. Ó, surpreendente. O pessoal tá achando boas as Só saídas. eu sou mal-humorado. Só eu acho ruim. Não, eu sempre acho pelas saída de circunstâncias jogador gerais, ruim. acho, né? 42%. Eles viram o lado. Fala, Renan. A minha visão, a do Alisson, era. Não que eu vejo com bons olhos, mas é uma questão inevitável pelo clima que foi criado depois da situação do Corinthians. Mas a do Ferrarese, para mim, não faz muito sentido as movimentações que o São Paulo fez nas contratações e agora libera o cara por empréstimo, um cara mais jovem, né? Então, para mim, não faz muito sentido. Mas você também não precisa ter 6 zagueiros profissionais. Eu sempre falo isso. Para mim, o quinto já seria da base. Como já tem 5, o sexto agora tem que ser da base. Então, mas acho que o não Dória vejo faz muito pouco sentido, né? Nem a saída do Ferrarese, é a chegada do Dória que faz pouco sentido, né? Você já tinha 5 jogadores ali para compor. Aí vem Dória, Rafael Tolói, você tira o Ferrarese, deixa a zaga mais experiente, em um ano vai ter que contratar zagueiro, não me parece muito lógico. E assim aí, como é a gestão da posição da lateral direita também, né? Você tem Mike, você tem Cédric, você tem Lucas Ramon, Mailton emprestado, Felisberto, quer dizer, vai para onde, né? Moreira agora. Bom ponto. Eu acho que o Dória, né, canhoto só joga do lado esquerdo, né? Agora, o Ferrarese jogava nas 3 posições da zaga, o Alan Franco joga nas 3 posições da zaga, o Tolói joga nas 3 posições da zaga, mesmo torto, às vezes jogou do lado esquerdo em Curitiba. O Dória só joga na do Sabino, né? É ali que ele joga. E se você tivesse ainda insistindo com 3 zagueiros, vai, tem um segundo zagueiro canhoto. Agora, sinceramente, aí você renovou com o Sabino até 28. Tem o Dória, né? Eles disputam só a mesma posição, né? Eles não são jogadores versáteis. Sim, eu discuto só a extensão. Acho longo demais. Os contratos. Muito tempo de contrato. Tá, beleza. Outra novidade, e a gente vai voltar em 30 segundos e eu retomo o assunto, mas Moreira voltou também, né? Moreira de volta agora, o Porto... aquela questão, né? Foi uma rescisão contratual do empréstimo por comum acordo, mas partiu do Porto a ideia de devolver Moreira ao São Paulo. Eu estava sofrendo com várias lesões, enfim. Queria saber também de vocês, mas a gente vai voltar em 10 segundos, eu vou segurar aqui mais um pouquinho estamos de volta, voltamos na TV. Moreira voltou ao São Paulo, a gente estava falando aqui no YouTube... o Porto rescindiu o contrato em comum acordo com o São Paulo. São Paulo aceitou receber de volta o lateral direito criado da base. Não vinha jogando muito, né, Gabriel? A gente até tinha noticiado no finzinho do ano passado, né, se não me engano, foi perto do ano novo, inclusive, que o Porto tinha renovado o contrato do Moreira, mas ele vinha jogando muito pelo Porto B, né, sofrendo muito com lesões, etc. Agora volta em definitivo ao São Paulo. Pode ser útil, o São Paulo agora encontrou, aparentemente, um lateral direito de confiança, que é o Lucas Ramon, né? Apesar de a gente poder questionar aqui se ele jogou bem na Arena Barueri no último domingo, né? Mas tem espaço? Dá para ajudar o Moreira? O que você acha? Acho que ele é um jogador muito, muito bom tecnicamente. É um jogador que tem muita qualidade, mas tem uma inconstância física que é o que fez ele deixar o Porto, né? Ninguém questiona que ele é um grande jogador. Agora, vale só um adendo também. Ele tem só 21 anos. Eu vejo gente tratando o Moreira como se fosse um jogador de 30. Ele tem 21, que é a idade do Mike. Obviamente, a questão física ainda é um ponto. Ele pode jogar em outras funções, até a gente tem de informação, né? Vai ser testado em outras funções também, porque ele tem muito refino técnico, ele tem chegada ali no ataque, faz uma boa parte defensiva, mas é um jogador inconstante. E acho que o Zubeldia perdeu confiança nele naquele jogo contra o Cruzeiro, né? Que ele tem ali uma queda durante o jogo, estava mal, substituído, fazem exame, não constatam nada, e aí ele nunca mais jogou, né? É por coincidência ou não. Acho que é um jogador bom, é um jogador tecnicamente que ajudaria, e aí entra mais essa questão da gestão da posição, né? Onde vai parar Cédric Soares? Essa é a principal pergunta, né? Porque tem agora Mike, Lucas Ramon, tem o Cédric, tem o Moreira, volta Mailton ano que vem, tem Felisberto, já tá um número excessivo, talvez aí alguém vai ter que dançar nessa história.
É aquela questão, né? O São Paulo agora não tem mais aquele tempo lá pra testar a galera, né? Vai ter a Sul-Americana. O Arnaldo, inclusive, vai ter a camiseta, Arnaldo, sub-20 na Sula. Queria saber. Mas São Paulo não tem mais agora Cara, essa possibilidade de ficar rodando o elenco a Vera, como poderia ter feito no Paulista, né? Mas a questão da possibilidade de rebaixamento ofuscou tudo, Arnaldo. Vamos lá. Eu acho que, primeiro em relação ao Moreira, para mim, já desde da última passagem dele para o São Paulo e as lesões musculares seguidas, para mim, e a técnica que ele tem, e não exatamente grande explosão em bola, ele cruze bem, ele bata bem na bola, para mim, ele era um jogador já talhado a meio campo, quando o Rogério treinou e colocou ele para jogar algumas vezes nessa função, com uma dinâmica um pouco diferente, mais de piques mais curtos, em vez de os arranques, por exemplo, do Lucas Ramon até o fundo do campo. Acho que o Moreira, se ele conseguir se adaptar a essa função, ótimo, porque aí tem falta jogador, e não sobra jogador, como na direita o Gabriel falou bem. E aí, Valentim, eu acho que na circunstância da formação do elenco, a gente tem que esperar também como esses jogadores recém-recuperados vão se readaptar, né? A minha grande curiosidade agora é o André. Acho que o André pode ajudar demais. O André pode ser um jogador importante. Para mim, a gente passou pelo jogo e foi uma grande surpresa para mim. Eu imaginei que o André estivesse na delegação como o Moreira, como o Alisson, faço lá, tipo, vamos lá, galera. Quando eu vi que ele estava no banco, eu falei, cara, já no banco, ele entrou, né? E espero que ele continue nessa recuperação para ser uma opção a mais para o ataque, que também tem as suas questões ali, né? Os pontas do São Paulo oscilaram, né? O Luca vinha até bem, mas depois se machucou e não conseguiu treinar nas últimas semanas, né? Ficou fora dos jogos. O Ferreirinha é um mano cravo, outro na ferradura. Então eu vejo ali no ataque mais gente sendo... Aliás, uma cravo na ferradura, não. 20 no cravo, 20 na ferradura, é uma coisa maluca. E o André pode ser uma opção para o lugar do Caleri, para jogar com o Caleri, né? E acho que é um jogador que pode ser uma boa nova. E aí, na Sul-Americana, partindo para a sua pergunta, porque nós temos um esticão agora de brasileiro, eu quero concentração máxima. Acho que são 4 rodadas muito complicadas até a data FIFA. O jogo mais acessível era a Chapecoense, que não é no Morumbi. Depois é Braga e Atlético fora, e o Palmeiras no Morumbi. Palmeiras eu quero saber, antes, Rui Costa, falando aqui com você, quem vai ser o árbitro? Quanto vai estar o ingresso? Quero 60 mil pessoas no Morumbi, quero pressão o tempo todo. Tudo que a gente sente toda hora, eles têm que sentir um pouquinho, né? Porque está muito confortável. Muito confortável, né? Traz o Ramon Abate-Abel de novo para o Morumbi, vamos ver como é que ele apita. Vamos ver como é que ele vai apitar lá. E acho que esse quarteto de jogos, ele é fundamental para a gente entender qual é a briga do São Paulo no Brasileiro. Se o São Paulo permanecer no grupo de cima depois desses 4 jogos, aí eu acho que a estratégia para a Sul-Americana vão ter que ver o sorteio. Tem muito time grande na Sul-Americana. Tem 10 campeões da Libertadores na Sul-Americana. É verdade, São Paulo está no pote 1. Né? Pode ter o Botafogo, né? Tem um monte de grandão. Então, dependendo da chave, eu acho que seria interessante sim aproveitar garotos na Sul-Americana enquanto o time, digamos, principal joga tudo no Brasileiro até a parada para a Copa. Se o grupo permitir, né, essa experiência, por exemplo. Renan, no seu planejamento, Sul-Americana tem que ser tratada mesmo como um torneio, eu ia falar secundário, mas no caso vai ser quaternário, né? Porque daria para colocar o Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileirão à frente, tá mais ou menos nessa ideia? Sim, principalmente no início. Dependendo da chave que pegar, sim, seria composto com meninos, os reservas compondo ali, banco de reserva com jovens, eu faria dessa forma, e aí classificando, aí é uma outra história, a gente vê lá, porque a gente não pode esquecer também que a Sul-Americana, o título da Sul-Americana dá uma vaga na Libertadores, né? Então,
A gente passando de fase, mas não me dedicaria, não correria risco para o que de fato importa, que é o Campeonato Brasileiro, por causa da Sul-Americana. Né? Mas, enfim, seria uma oportunidade, né, para os meninos, né? Aí tem a questão que o Arnaldo falou do jogo do Palmeiras, pô, que houvesse a tal da transparência. Gente, nós vamos focar nossas forças em tal campeonato. Para esse a gente vai colocar os meninos, a gente vai colocar ingresso barato, a gente precisa do seu apoio, vamos lá. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vendo todos esses contratos aí de longo tempo, Pedro, o torcedor ele fica aflito, preocupado, porque eu vou citar um exemplo aqui sem caso de ilação nem nada, mas uma das coisas que mais afeta o torcedor hoje, além de tudo isso, é a falta do Morumbi. São Paulo não tem o Morumbi para jogos decisivos, né? E um desses contratos é o da Live Nation, que ele é interessante num ponto de vista de receita nova para o clube, mas ao mesmo tempo te deixa refém como se criticava o Palmeiras com a W Torre. O estádio não é do Palmeiras. O Palmeiras tem que pedir para jogar na sua casa. E o São Paulo chegou nesse ponto. Esse tem um contrato longo. Até o fim de 31, né? De 31, até depois do centenário, né? Que é outro absurdo. Você tem um contrato que você amarra outros gestores, outros presidentes futuros a um contrato feito agora aqui numa gestão, né? Qual que é a tua percepção ou sei lá, de interações que você pode ter de como se vê isso sob a ótica da justiça? Porque diferente do caso de 10 anos atrás, você não tinha mecanismos de lei que obrigavam que um objeto fosse investigado até o fim. Né? Naquela época, se o São Paulo se declarasse ok com tudo aquilo, não vítima, se arquivava o processo. Hoje a gente não tem novos mecanismos, né? Os mecanismos são os mesmos. Então, mas eu quis dizer assim no sentido de pressão popular ajuda, pressão de mídia ajuda, como que a gente pode tentar evitar que outros casos caiam de novo em pizza, que terminem em pizza? O que você acha quais seriam os mecanismos que poderiam ajudar isso não acabar da mesma forma? Eu acho que pressão é importante. Pressão e a torcida ficar, né, atenta e cobrar as coisas. Acho que o papel da imprensa é fundamental. Eu acho que a imprensa existe para cobrir o dia a dia do clube, né, trazer a parte legal, os jogos, mas o nosso papel também é descobrir o que não querem que a gente descubra e os contratos e como os clubes estão sendo geridos e tornar isso público. E aqui é importante, né? Às vezes o torcedor não entende. A gente não trabalha para derrubar dirigente, a gente não plantar quer crise, não derrubar o nosso trabalho é descobrir o que está acontecendo e contar para as pessoas que são o nosso público o que está acontecendo, né? A gente vive disso. O caso do Morumbi e da Live Nation, ele é um caso importante, né? Porque isso dá para afirmar, até porque já foi dito publicamente. Polícia e Ministério Público estão puxando o fio do camarote para investigar qual a extensão e o volume de esquemas, ou supostos esquemas, que existiam dentro do São Paulo envolvendo locação de espaços durante show. Lembrando que esse também não é o primeiro escândalo que tem no São Paulo. A gente teve o caso do Alan Zimmerman lá atrás com o show do U2. Então existem ali alguns indícios e alguns motivos que levam Polícia e Ministério Público a acreditarem que pode haver ali um esquema muito antigo de exploração em massa de espaços do Morumbi para shows. E aí, isso se confirmar, a gente tem que olhar pro fato da diretoria do São Paulo ter privilegiado shows ao futebol no Morumbi com outros olhos. Se isso se confirmar, a gente vai passar a ver isso de uma forma diferente. Tem que esperar a investigação. Mas pode não ser também, mas pode ser que uma coisa esteja amarrada com a outra, né? Sim. Os shows hoje são mais interessantes para certos grupos dentro de São Paulo do que o time jogando no Morumbi. Sem dúvida. O caso do Allianz é diferente, porque a gestão do estádio, de fato, não pertencia ao Palmeiras.
E isso acarretou numa série de medidas, inclusive no famigerado gramado sintético. Então, criticado que foi uma solução buscada ali, porque a exploração econômica do estádio é muito importante. E para um clube numa situação financeira como tá o São Paulo, é muito importante. Agora, misturei aqui, né, várias respostas. Essas investigações, elas precisam andar. Sim. E parte do que impede que aconteça o que aconteceu em 2019 é que as pessoas não esqueçam que o São Paulo está sendo investigado. O São Paulo não vai poder jogar no que vem de novo no Morumbi. Pô, não vai poder, vai ter show de novo. Estão investigando se tinha um mega esquema de camarotes clandestinos em shows no Morumbi. As coisas, né, podem andar juntas. As investigações não podem ser esquecidas, nem pela imprensa e nem pela torcida também. Elas são parte do momento do clube, né? Eu acho que a gente relembrar elas e investigar, mas não é jogar contra o clube. Do nosso ponto de vista jornalístico, é fazer nosso trabalho. E o torcedor tem que se preocupar com o futuro de longo prazo do clube que ele torce, né? Sim. Pro futuro, né? Temos uma coisa engraçada que o Flávio Prado, ele mencionou o São Paulo. Flávio Prado falou assim, ó, que o Corinthians está dando uma resposta, claro que de forma irônica, né? O Corinthians está dando uma resposta pro São Paulo em relação ao Lingard, né? Que acabou de contratar lá. O Lingard, que foi um jogador grande, só que agora tá, eu acho, uma contratação muito arriscada. E o Flávio Prado fala, o Corinthians está dando uma resposta pro São Paulo. São Paulo trouxe o Cédric, ele está ironizando, né? Ele está querendo dar a entender que a contratação do Cédric foi ridícula. E agora o Corinthians, em resposta, trouxe o Lingard em relação a uma contratação incompetente também, arriscada, que vai dar errado, né? Ele fala, são jogadores, ex-jogadores em atividades a jogadores aposentados. Ele fala, o Lingard é o Cédric da Inglaterra, né? O Cédric é português, o Lingard é inglês, e o Flávio Prado brinca em relação a isso. E por que eu achei interessante esse gancho, né? Porque o São Paulo melhorou muito em relação a isso. O São Paulo não está mais buscando jogadores assim no mercado. Pode aparecer um ou outro numa oportunidade, mas o São Paulo não busca mais jogadores assim. Nós vimos ultimamente 2 jogadores nesse perfil, que foi o Rames Rodrigues e o Oscar. Pra mim, numa situação melhor que o Lingard, pra mim, numa situação melhor que o Cédric, claro, jogadores caríssimos, né? Mas jogadores que poderiam dar certo. Mas eu concordo que é muito arriscado. Eu acho que hoje não é mais o ideal olhar jogadores assim, que tiveram uma carreira muito grande na Europa, já chegam meio bichados ou mais velhos, às vezes não chega nem tão velho, às vezes chega muito mal fisicamente, por valores altos, né? Por valores maiores do que realmente valesse a pena ali, digamos assim. Então, o São Paulo agora não busca mais esse tipo de jogador no perfil, o que eu acho importante, o que eu acho interessante, e eu sempre fui a favor disso. Mas da forma como o futebol tá intenso, da forma como isso deu errado, é melhor você contratar jogadores. É difícil falar isso, mas talvez o Danielzinho seja uma contratação, acho que vai ser, né, mais bem sucedida que o Oscar e o Rames Rodrigues. Danielzinho, nós fomos buscar um jogador, claro que foi uma pincelada ali muito boa, e um jogador que não se acha todo dia, né, mas olha aí, um cara igual o Danielzinho, tudo bem que também não é todo dia que aparece, né, mas um cara igual o Danielzinho é muito mais vantajoso, é muito melhor você trazer do que uma grande aposta igual o Rames e o Oscar, que foram 2 cracassos a nível mundial, mas que não deram nem sombra do retorno que nós, torcedores, e que o clube esperava do atleta, do jogador. Pela carreira, pelo que ganha, pela questão física, né? Não conseguiu jogar toda a carga física que nós imaginávamos. Então, uma contratação do Danielzinho, olha que coisa, né? Olha que coisa estranha, né? Que coisa discrepante. Uma contratação do Danielzinho pode ser mais vantajosa, ele pode dar um retorno maior em campo do que feras, craques como Rames Rodrigues e o Oscar. E foi isso que o Flávio Prado quis dizer, né? Falou de forma irônica, claro, ele falou, o Lingard é a resposta do Corinthians pro São Paulo, né? São Paulo trouxe o Cédric, Corinthians trouxe o Lingard, claro que de forma irônica, criticando a contratação. E nessa aqui eu tô com o Flávio Prado, né? Acho que chega de jogador assim, né? Mas o São Paulo mudou realmente muito esse cenário
esse perfil, esse padrão de olhar, de ir atrás de jogadores nesse sistema. Galera, Everton Cebolinha, e aí, torcedor, gostaria dele no São Paulo? Eu adoraria. Agora é uma ótima oportunidade para o São Paulo contratar o Everton Cebolinha. Ferreirinha aparentemente não vai jogar mais. Ferreirinha, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia que passa, perde mais espaço no time principal do São Paulo e até mesmo as chances, as oportunidades de jogar no São Paulo, né? E aí, pra mim, um jogador que seria muito bom seria o Everton Cebolinha. Enfrenta uma baixa gigantesca na carreira. Pra mim, ele errou ao vir pro Flamengo, mas a gente entende a questão financeira, né? O Flamengo pagou muito pelo Cebolinha naquela época que veio. Cebolinha nunca jogou nada. Tidico, ele jogou muito no jogo tal. Acho que dá pra apontar de 6 a 10 jogos que o Cebolinha jogou bem, né, nessa nova passagem, né? Nova passagem pelo Flamengo. Algo inaceitável. Não jogou nada. Perto do que a gente sabe do que o Cebolinha jogou já uma vez no Grêmio e perto do valor que ele veio do Flamengo, ele não jogou. Nunca vestiu a camisa do Flamengo. Cebolinha nunca jogou, nunca vestiu a camisa do Flamengo. Nunca fez 4, 5 bons jogos seguidos. Então ele nunca jogou no Flamengo. Então o Cebolinha hoje ele enfrenta uma baixa na carreira. Não é mais aquele valor. Ele não custa mais aqueles 100 milhões de reais que ele valia. Temos um valor aproximado dele de mercado, né? Mas o mais importante, vou passar aqui pra vocês, mas o mais importante, Cebolinha não fica mais, já falou que tá fora, já falou ele mesmo, né? Chegou muito estressado após um jogo e falou, eu não fico mais. Uma coisa eu tenho certeza, acabando meu contrato aqui já era. Então o Flamengo já pode até começar Claro, né, que o contrato dele vai até o final do ano, que teria que ser no meio, né? Mas o Flamengo com certeza já deve estar conversando, né? Já é um jogador que o Flamengo já coloca no negócio, já coloca já pra negociar, porque não vai ficar, acabou o Cebolinha no Flamengo. Isso são palavras do Cebolinha em zona mista, né, pública, coletiva pública ali. Eu não vou ficar aqui. Ele falou, uma coisa eu já sei, que eu não vou ficar aqui. Acho que ele ficou muito chateado ou estressado com o Felipe Luiz. Não sei nem se foi com o Felipe, né? Não posso falar isso, mas o Felipe era o técnico, que já tá demitido, inclusive. Mas a questão dele, da chegada de Carrascal é mais meio atacante, né? Mas Carrascal, Samulino, o Plata, o Felipe Luiz, ele não. Aí depois jogou um pouquinho mais o Luiz Araújo do que ele. Michael também perdeu muito. O Michael é uma situação muito parecida com a do Cebolinha. A Cebolinha jogou um pouquinho mais, o Michael também não jogou com as chegadas desses caras. Então o Cebolinha chegou e expôs publicamente. Eu tô pegando meu boné. E o Cebolinha é novo, 29 anos, já foi um interesse do São Paulo. São Paulo sempre seguiu interessado em contratar o Everton Cebolinha. Eu acho que seria excelente o Cebolinha no São Paulo. Ia ser uma mudança, iria ser um reforço de peso muito grande pro São Paulo, e iria ser uma mudança de ares muito positiva pro Cebolinha. Ele chega num lugar em que ele era escanteado, que ele não era valorizado, que eu acho que meio que davam a entender que, os caras que tem aí, você não serve pra jogar aqui. Essa é a impressão que eu tenho do dia a dia do Cebolinha no Flamengo, tanto que ele mal jogava. Raríssimos os jogos que ele começou de titular. Jogava titular quando era time misto. Ele entrava. Ele nunca jogou titular mesmo. Nunca foi titular com ninguém desde que ele chegou no Flamengo. Ele entrava pra jogar. Nunca foi titular. E no final da temporada ele tava jogando muito bem. Eu achei que ia ter uma sequência diferente pro Cebolinha. Eu acho que é por isso que ele chegou nesse começo do ano e chegou e falou isso. Porque no final da temporada ele tava bem. Ele tava começando pela primeira vez ter uma sequência boa. Ele tava entregando em campo. E acho que ele imaginava que ele seria o titular do time. Quando começou a temporada, que o Felipe Luiz começou a trazer os jogadores de novo e ele perdeu todo o espaço que ele conquistou no final do ano, que ele tava bem nesse final de temporada do Flamengo em 2025, aí eu acho que ele desanimou total e jogou merda no ventilador. Falou, aqui eu não fico. Cebolinha tem 29 anos, o contrato dele vai até o final desse ano, pode assinar pré-contrato com qualquer clube no meio do ano. Não sei como é que vai ficar, acho que a única questão aqui que dificultaria a vinda dele no São Paulo foi por causa dessa situação do Marcos Antônio, né? São Paulo engrossou muito o caldo com o Flamengo em relação ao Marcos Antônio e não cedeu em nada, né? São Paulo tá certo. Só que agora, eu acho que numa eventual negociação, se o São Paulo fosse pra cima do Cebolinha, eu acho que isso pode impactar. Vocês não fizeram o que fizeram com o Marcos Antônio? Agora com o Cebolinha vocês vão ver o que nós vamos fazer. E nesse sentido, né?
Só acho que nesse sentido poderia impactar com acontecimentos recentes de gestão, né, de negociação de gestão. Mas o São Paulo sempre teve um bom relacionamento com o Flamengo em relação a compra, troca, sempre teve um bom relacionamento com o Flamengo em relação a isso. Mas eu acho que pela questão como o São Paulo fez recentemente com o Marcos Antônio, eu acho que eles podem valorizar mais ainda o Cebolinha para vir pro São Paulo. Por que é o São Paulo, né? Porque o Cebolinha é um jogador que já não vai mais ficar no Flamengo e é um jogador que está desvalorizado, né? O Cebolinha não custa nem longe daqueles 100 milhões que o Flamengo pagou. Acho que foi isso, né? Valores astronômicos. Então, o São Paulo gosta desses negócios. O São Paulo começa a negociar o Cauli. Tivemos muitas informações erradas, né? Em relação a isso, do Cauli. Vimos muitos setoristas, muitos jornalistas falando que não tinha mais nada, que a negociação estava encerrada com o Bahia e o Cauli chegou no São Paulo, né? Então é difícil, né? O São Paulo gosta dessas negociações e isso é bom. O São Paulo, quando contrata um cara, quando a gente vai ver um cara grande, igual o Cauli, por exemplo, tá? Um cara que é craque, assim, um cara que é muito bom, do nível do Cebolinha. Quando o São Paulo contrata um jogador assim, como foi com o Rames, com o Lucas, com o Oscar, quando contrata um jogador assim, demora meses, demora 2, 3, até mesmo 4 meses de negociação. Então o Cebolinha e o São Paulo pode começar com uma conversa agora, talvez. Pode começar a encurralar ali, monitorar e ir pra cima. Porque os agentes sabem. Quem trabalha no futebol, quem mexe com isso, quem tá no mercado de transferências do futebol, já sabe quem que é o agente dos outros clubes, né? Que tá quais os clubes que o agente do jogador tá conversando. O Rui Costa, por exemplo, os caras eles sabem, quem é do ramo sabe que, por exemplo, vai começar forte o interesse no Cebolinha em maio, junho, em abril, maio já vão começar a ir pra cima forte do Cebolinha, ou o empresário dele vai começar a se movimentar. Tô dando um exemplo, tá, galera? O pessoal do futebol dos clubes já sabem quais são os clubes realmente interessados, se vai ser o Atlético Mineiro, se vai ser o São Paulo, se vai ser o Palmeiras, já sabem disso. Os caras já sabem. Então tem uma grande possibilidade sim do São Paulo poder trazer o Cebolinha, né? Uma grande facilidade, vamos pensar assim. E o grande concorrente Palmeiras acabou de contratar o John Arias. Tem o Paulinho machucado que tá pra voltar. Tá pra voltar não, mas tem que voltar. O Palmeiras acabou de contratar o John Arias. Acho que o time ali tá fechado. O Abel joga com o Vitor Roque e com o Flaco, que são dois excelentes jogadores. Então acho que o Cebolinha podia ser uma grande opção pro São Paulo, né? Neste caso aqui, nesse momento. Cebolinha tem 29 anos, contrato até o final de 2026, podendo assinar pré-contrato no meio do ano, né? E aí, por uma questão disso que eu tô explicando pra vocês, que o Cebolinha já declarou que quer sair, que não vai ficar, parar aquela coisa toda, pode facilitar a saída, né? Nós podemos ter ou contar com uma saída facilitada do Cebolinha, né? Digamos que o Flamengo libere o cara, empreste, imagine uma coisa dessas. Isso não é difícil não, pelo ambiente que vive o Cebolinha no Flamengo, que já falou que não vai ficar, e o BAP lá não aceita esse tipo de coisa, né? O BAP, ele chega e ele manda embora, não quer ficar, então tchau. Vocês sabem como é que é o BAP, o presidente do Flamengo, né? Um cara que tem Bom, eu, sinceramente, eu não sou muito fã, tá? Não conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo aí, eu não sou muito fã. Nada contra aí, mas acho que protagoniza falas e atitudes, assim, deploráveis. Mas, enfim, isso também não importa. Galera, a Cebolinha tem um valor aproximado, isso aqui eu tô olhando no Transfer Market, tá? O São Paulo está fazendo uma verdadeira reformulação em suas categorias de base. Muitos jovens jogadores estão sendo contratados, dispensados, ou tendo seus vínculos renovados com o tricolor nestes últimos dias. Um dos destaques pinçados pelo São Paulo foi o volante Vitor Noé, de 18 anos, após 4 temporadas defendendo a base do Jabaquara Atlético Clube. Antes teve passagem também pela tradicional Portuguesa Santista. É a aposta do tricolor para um futuro não tão distante. Para o ataque, o clube se reforçou com Pedro Juan, de 17 anos, vindo do Petrolina de Pernambuco, que foi destaque no vice-campeonato pernambucano sub-17 no ano passado. Cada esforço valeu a pena, sou muito grato a todos que acreditaram em mim. Esse é só o começo, celebrou o garoto em suas redes sociais na assinatura de contrato com o tricolor. Ele chega ao São Paulo sem custos, mas o Petrolina ficará com percentual futuro de venda do atleta. Mas se tem nomes chegando em Cotia, também tem atletas saindo. O São Paulo dispensou 10 jovens jogadores nos últimos dias que terão que buscar espaço na carreira em outro clube. A reformulação ainda está em andamento, tanto no time sub-20 como no time profissional de Hernan Crespo. O clube busca um novo zagueiro para suprir a saída de Ferrarese, porém boa parte da torcida e da imprensa critica a diretoria por essa decisão.
pois o São Paulo tem atletas promissores à disposição do treinador que recentemente foram promovidos, como é o caso do zagueiro Igão. Mas você, torcedor, também acha que o São Paulo deve dar mais oportunidades aos jovens da base ao invés de buscar contratar algum reforço? Deixe sua opinião abaixo nos comentários para que a diretoria saiba o que pensa o torcedor.